Kalila conversou com o médico Caio Cruz, que tira uma série de dúvidas. Então, olá Valdemir de Assis, olá Kalila Notícia, um prazer estar aqui. Nesse momento em que o nosso país ultrapassa a marca de 15.600 óbitos pela Covid-19, né? Essa pandemia cujo pico está previsto apenas para julho. Né? Em meio a esse cenário, é sempre essencial nós mantermos essa oportunidade de divulgar informação confiável para a população. Como é que se transmite este Covid-19? Bom, então, a Covid-19, doença infecciosa, viral, tem a sua disseminação de pessoa para pessoa, semelhante à disseminação da gripe, tá? E ela se dá através de que forma? Através de gotículas respiratórias, ou seja, o meu trato respiratório, que vai do nariz até os pulmões, tá? Produz gotículas. Essas gotículas, toda vez que eu falo, toda vez que eu tuço, respiro, espirro, são emitidas no ar e tem um alcance de até 2 metros, certo? Bom, aí essa gotícula infectada com vírus no ambiente pode entrar no organismo do hospedeiro através de 3 portas principais. Quais são essas 3 portas? As mucosas do olho, do nariz e da boca. Então o vírus vai entrar por esses 3 locais. Daí que se fala que se deve evitar levar as mãos até o rosto, tá? Só que acontece que a gotícula, ela não vai ficar suspensa no ar, ela vai cair, vai se depositar na superfície dos objetos. Daí vem um grande problema, né? O vírus pode permanecer em qualquer objeto que você imaginar. Cédulas de dinheiro, moedas, corrimão, maçanetas de porta, tá? Alimentos, então itens de mercado, itens de feira livre, caixas de correio. Por isso que você deve manter uma higiene cautelosa de qualquer objeto que você coloque para dentro da sua casa. Tá? Então, isso daí é muito importante também. Acontece que existe uma outra forma de disseminação do Covid-19 que nos preocupa muito. Ele não é transmitido só apenas por gotícula, ele também é transmitido por aerossol. Tá? O que é aerossol? Aerossol é uma partícula respiratória muito menor do que a gotícula. Ou seja, o aerossol fica suspenso no ar. E alguns experimentos já conseguiram detectar que o Covid pode ficar suspenso no ar por até 3 horas, em condições ideais, né, de experimento. Doutor, mas na verdade, quais são os sintomas? Os sintomas surgem após um chamado período de incubação. O que é isso? É o tempo em que o indivíduo se contamina, mas não apresenta sintoma nenhum, até então começar a adoecer. Durante esse período, ele pode contaminar outras pessoas, tá? Então, isso é um ponto importante também a ser destacado. Os sintomas são variados. O paciente pode ficar em um extremo, ou seja, não sentir nada, né? Um polo assintomático do espectro de apresentação, até um outro polo de espectro, que é as formas graves, insuficiência respiratória e óbito, né? Geralmente os primeiros sintomas aparecem no 4º a 5º dia de infecção, né? Em 80% dos casos são sintomas leves, são formas leves da doença. Quais são os sintomas mais comuns nessas formas? Febre, né? Tosse seca, mialgia, que é dor muscular generalizada, fadiga, cansaço, astenia, indisposição, distúrbios no olfato e distúrbios no paladar. Lembrando que a febre não é obrigatória. Algumas séries de casos mostram que apenas 50% a 75% dos pacientes fazem febre. E quais são os sintomas menos comuns? São eles: cefaleia, dor de cabeça, tá? Temos também a rinorreia, não é comum, Covid geralmente não faz rinorreia, que é a coriza, né? E um outro sintoma pouco comum é a dor de garganta.
Certo, então essas são as formas leves. 20% fazem formas graves. E qual o sintoma que marca a forma grave? É a dispneia, ou seja, a falta de ar. A falta de ar surge geralmente a partir do 5º ou 8º dia de doença, e a partir daí, a partir da dispneia, né, você já tem uma evolução rápida do processo de doença. E esses pacientes da forma grave, eles podem fazer pneumonia, né, pneumonia bilateral nos 2 pulmões. Podem fazer também cardite, né, infecção do coração, inflamação cardíaca. Meningoencefalite, inflamação do cérebro e das meninges que revestem o cérebro. Distúrbios de coagulação, como tromboembolismo pulmonar, né, ou trombose venosa profunda. E outras condições. E desses pacientes, né, alguns vão evoluir para óbito. Geralmente 2 a 3% do total de indivíduos doentes pela Covid, 2 a 3% evoluem a óbito. O óbito, na maioria das vezes, é causado pela insuficiência respiratória aguda, pela sepse, pela insuficiência cardíaca ou por infecções secundárias, tá? E aí o que acontece? No Brasil, o índice de letalidade está de 6,7%, segundo os dados oficiais, né? Se nós aplicássemos isso à realidade de Conceição do Coité, que pelo último censo do IBGE em 2018 tem 66.198 habitantes aproximadamente, teríamos algo em torno de 4.434 óbitos por Covid. É realmente um número muito preocupante. E outro dado que preocupa é que, como 20% dos indivíduos fazem formas graves, esses 20% vão precisar de cuidados de terapia intensiva. Só que Conceição do Coité, assim como 77% dos municípios brasileiros, não dispõem de um leito de UTI sequer. Então é um outro dado que nos preocupa bastante. Tá? E em tempo de adoecimento, em tempo de doença, nós temos o quê? Que na forma leve, o indivíduo pode ficar até 2 semanas com a doença, e na forma grave pode ficar de 3 a 6 semanas. Então é uma doença que quebra as unidades de saúde também por conta disso, por conta do tempo de internamento prolongado. E os grupos de risco, doutor? Nos fale um pouco a respeito disso. Então, quais são os grupos de risco? Idosos, obesos, lembrando que o que é obesidade? Né? Obesidade é IMC acima de 30 pontos. Tá? Além disso, portadores de doenças crônicas. Quais são elas as mais frequentes? Hipertensão arterial sistêmica, né, devido hipertenso, diabetes mellitus, asma brônquica, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, também é um componente importante, e os indivíduos imunossupressos, aqueles que utilizam terapia imunossupressora, a exemplo dos indivíduos com doença autoimune, né? Lúpus, artrite reumatoide, etc. Os gestantes e recém-nascidos, eles oficialmente não fazem parte do grupo de risco, mas há uma tendência a colocá-los, a incluí-los no grupo de risco. Doutor, mas quando na verdade um indivíduo que está achando que está com sintomas, ele deve ir ao hospital? Então, o indivíduo deve buscar atenção médica, cuidado médico, quando desenvolver ou se desenvolver dispneia, tá? Que é a falta de ar, ou dor precordial, dor torácica. Então, esses são os 2 principais sinais de alerta. Vamos falar sobre os tipos de testes para o diagnóstico. Bom, então, o diagnóstico de Covid-19 é laboratorial, porque só pelos sintomas eu não consigo distinguir o Covid das outras doenças virais. Então, é um diagnóstico laboratorial. E para isso a gente utiliza 2 principais métodos. Tá? O primeiro deles é o principal, é o chamado teste através do PCR, né? Ou seja, é um teste que vai detectar o genoma, o RNA do vírus. Então ele detecta o COVID ativo.
através de amostras, né, de swabs nasofaríngeas. Então esse é o principal. Acontece que ele só vai estar positivo até os 5 primeiros dias de sintomas, tá? E o outro método é a sorologia. Vai detectar os anticorpos IgG e IgM que o indivíduo produz para o Covid. A questão é um teste sorológico, então, portanto, é o exame de sangue, né? Acontece que esse exame só vai estar positivo a partir do 7º dia de desenvolvimento de sintomas, né? Antes disso vai dar falso negativo, ele que é utilizado para teste rápido. Doutor, agora uma pergunta que creio que os nossos internautas todos estejam curiosos. Existe algum tipo de medicamento para prevenir ou tratar essa doença? Bom, então é importante deixar isso bastante claro. Não existe nenhuma medicação efetiva para tratamento ou prevenção do Covid-19, tá? As medicações que estão sendo estudadas, que estão sendo aplicadas nesse contexto, elas possuem caráter investigativo, né? Então estão ainda em fase de teste de estudo em pacientes hospitalizados em estados graves. São 4 principais métodos em estudo, tá? É o Remdesivir, que é um antiviral. Temos também o uso do plasma convalescente, né? A hidroxicloroquina, a famosa hidroxicloroquina, né? E também o inibidor de interleucina 6. Esses são os 4 métodos principais. Lembrar que todos eles possuem importantes efeitos colaterais e não devem, em hipótese alguma, serem utilizados de forma indiscriminada, certo? Porque podem inclusive piorar o quadro, agravar o quadro do paciente. Em relação aos sintomáticos, né? É importante esclarecer aqui o uso dessas medicações. O ibuprofeno ou outros AINES que a gente chama, outros anti-inflamatórios não esteroidais como nimesulida e afins, eles podem ser utilizados nesse contexto de Covid-19. Glicocorticoides, né, ou os corticoides, eles não devem ser utilizados, eles podem fazer um pouco um agravamento do quadro. Entretanto, há uma ressalva: indivíduos que têm asma ou alguma doença crônica que precise do uso contínuo de glicocorticoide devem manter o seu uso, certo? Outro ponto importante é em relação aos antihipertensivos, medicações para pressão alta. Os IECAs, né? Captopril, enalapril, e os BRAs, que são a losartana, a valsartana, etc. Inicialmente havia uma teoria de que essas medicações poderiam piorar o desfecho do paciente com Covid por conta das moléculas lá, dos receptores onde ambos vão agir, mas isso não tem nenhuma comprovação científica e o indivíduo deve manter o uso dessas medicações. Porque se o indivíduo tiver uma doença crônica e deixar de usar a medicação, abandonar o tratamento, essa doença crônica, essa doença de base, vai ser descompensada e vai piorar o seu prognóstico caso ele venha a adquirir Covid-19. E a pessoa fica imune? Então, outro ponto importante para deixar bem claro. A resposta é: ainda não se sabe, tá? Modelos experimentais conseguiram detectar anticorpos contra Covid-19 em indivíduos previamente infectados e algumas evidências prévias, né, mostram que alguns desses anticorpos são efetivos, né, são protetores. Não há evidência garantida de que há de fato toda essa imunidade. Doutor Caio, muito obrigado. Só para que os nossos internautas saibam, o senhor é
natural de Conceição do Coité, é coiteense, é nosso conterrâneo. Muito obrigado mesmo, e está aqui as suas considerações finais. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e de reforçar, né, essas informações sobre essa doença, e gostaria também de dar um destaque para as medidas preventivas, né, as medidas de isolamento social, que são importantíssimas, já que é uma doença de disseminação pessoa a pessoa, como eu já falei, né, os métodos de higiene pessoal, higiene das mãos, muito importante, com álcool gel 70%, ou água e sabão, higienização dos artefatos que vão entrar no seu domicílio, com os quais você vai entrar em contato, né? Também é importante isso. Todo mundo precisa ter essa noção de que mais atividade social, né, significa mais disseminação e, portanto, maior letalidade da doença. E como é um contexto em que gera muita aflição, né, gera muita angústia, não é à toa que os dados de sintomas psiquiátricos como um todo estão aumentando bastante nessa época. Queria só deixar uma mensagem mais espiritual mesmo, né, da monja Coen. Ela fala que o medo é um instinto, né, faz parte da alma humana, e o medo gera toda essa reação, mas ele é protetivo, né? Então, essa proteção nos convoca a um momento de interiorização e de espiritualização para rever os significados, né, da vida.